Salve, gente, tudo bem? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a partida entre Goiás e Atlético Paranaense e ouvir um pouquinho das palavras do Armando Evangelista, o técnico do Goiás. Ficou bravo, hein? Ficou na bronca aí com um pênalti não marcado, enfim. Acho que é a primeira vez que a gente vai ouvir uma coletiva do Goiás aqui. Então, eu peço perdão ao torcedor do Goiás, né? Eu sempre deixo o convite aberto para você, torcedor de outras camisas. Deixa o comentário aí embaixo, né? Que a gente tenta trazer mais notícia, a gente tenta ouvir mais coletiva. A gente acaba, obviamente, ouvindo as grandes camisas. Não que a do Goiás não seja gigante, mas eu digo assim, as grandes camisas em termos de torcedor, né? Porque eu sempre falo que eu sou de São Paulo e não é uma desculpa, mas já é uma desculpa. Eu sou de São Paulo, então normalmente eu ouço mais as coletivas de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Das equipes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vez ou outra eu acabo ouvindo um pouco Rio Grande do Sul, um pouco Minas Gerais, mas é muito raro, né? Até ouvir coletiva do Fortaleza, do Vojvoda, que eu gosto muito. Aliás, eu sempre falo aqui que eu gosto muito das coletivas do Vojvoda e acabo não ouvindo muito. Então sempre fica o convite aberto para você, né? Você torcedor, eventualmente torcedor do Goiás que nos acompanha, deixa o comentário aí embaixo, deixa uma moral também, a gente tenta ouvir um pouco mais, tá? Então fica o convite aberto. E assim, você torcedor de outras camisas, eu acho que é uma oportunidade também de você conhecer outros treinadores, outros pontos de vistas, né? Eu acho sempre legal você ouvir todas as coletivas, porque isso te passa percepções diferentes do que foi o jogo, ou das ideias de jogo, ou do que é o próprio esporte, do que é o próprio futebol, né? Te passa percepções diferentes. Por isso que eu sempre faço o convite. Então fica o convite aberto aí. Ao final do podcast de hoje, a gente vai ouvir um pouco da coletiva do Goiás, do técnico Armando Evangelista, tá? A única partida do dia, era a única que faltava, Goiás e Atlético Paranaense. O jogo terminou em 1-1. O Atlético até sai na frente com. Teve um pênalti, né? Não que foi marcado e anulado depois pela arbitragem, né? O árbitro foi chamado para o árbitro de vídeo, ele acabou anulando o gol. Um dos motivos de reclamação do técnico do Goiás. Mas quem abriu o placar foi o Atlético Paranaense, um golaço do Vitor Roque. Aliás, eu queria falar sobre o Vitor Roque, seleção brasileira e Neymar, tá? Mas vamos deixar para daqui a pouco. E aí o Goiás consegue o empate, né? Outro belo gol. O único jeito de fazer gol no Bento é assim, fazendo gol difícil, né? Na verdade, gol difícil não. Gol impossível de ser defendido. Uma bola cruzada do Alisson, muito complicada, né? Não teve nem como. A do Vitor Roque também foi qualquer parada, né? Foi qualquer parada. Enfim, vamos com as notícias esportivas. Globoesporte.com, passar pela tabela aqui. O Goiás fica numa situação de tabela que fica muito próximo de Corinthians e Internacional, tá? Então aqui, Corinthians, Internacional, acho que até o próprio Cruzeiro, ninguém tá muito tranquilo não, viu? E o Galo que se cuide também. Tá? Joga só o Campeonato Brasileiro, então a gente projeta que o Galo vai ficar distante. Mas também se der uma vaciladinha aí, qualquer coisa, né? Tem gente aqui querendo chegar perto, hein? Goiás, Bahia, Santos, tem gente querendo encostar, tem gente querendo complicar. E o Atlético Paranaense perdeu uma grande chance de encostar aqui no G4, tá? Segue aqui na sexta colocação, segue no G6, 32 pontos. Vamos primeiramente com algumas aspas do Wesley Carvalho, treinador do Atlético Paranaense, admite sabor de derrota e pede malandragem, né? Após esse empate. Bom, aqui pegar algumas aspas. Conseguimos criar bastante no primeiro tempo. Tivemos chances de ampliar com Kelvin no segundo tempo. Levamos o gol quando a bola estava no nosso domínio e oferecemos o que era o de mais perigoso, o contra-ataque e a bola longa. O que não podemos é sair de nossa característica e foi o que fazemos, eu acho que foi o que fizemos, né? Outras aspas. Fora de casa, não temos um índice muito bom e temos trabalhado bastante para jogar da mesma forma que jogamos na arena. Temos que ser um pouco mais malandros, abaixar e segurar a pressão do adversário. Entender o momento do jogo fica um sabor de derrota, né? Primeira coisa assim que é importante a gente pontuar sobre o Atlético Paranaense. A arena, no caso, a Liga Arena, tem o gramado sintético, isso é um fator importante para que o jogo do Atlético seja mais veloz, tá? Mais velocidade. A gente sabe que o Abel Ferreira é um cara que sempre reclama de gramado, né? E ele reclama. Gramado na Arena Pantanal, na Serrinha.
no Castelão, no Maracanã, ele sempre deixa um protesto em relação às condições do gramado. Então eu não sei quais as condições do gramado que enfrentou o time do Atlético Paranaense. Esse é um ponto que pesa, é um ponto que pode pesar. Outra coisa, eu sempre falo aqui, a questão do torcedor, de você ir para uma arena que você tem menos torcedores ou pouquíssimos torcedores, isso é uma outra condicionante. Agora, uma coisa que o Wesley Carvalho cita e que eu acho muito preocupante, e aí eu acho que não é só os jogadores, é o próprio trabalho dele. Isso aqui, para mim, o treinador falar uma coisa dessa, eu acho muito preocupante. Volto a repetir, eu pontuo duas coisas que eu acho que são relevantes para uma equipe não ir bem fora de casa, né? A presença de torcedores e as condições do gramado. E posso até colocar as condições climáticas também. Que o Atlético Paranaense no Paraná, tá mais frio lá do que em Goiás, né? Em Goiás deve estar seco, deve estar quente, deve estar abafado, e no Paraná deve estar gelado. Então as condições climáticas é outro fator que complica. Que pode. Então, tô dando três pontos de desconto aqui para o Wesley Carvalho. Mas é isso. Mas esse trecho aqui eu acho preocupante, tá? Levamos o gol quando a bola estava em nosso domínio e oferecemos o que era o de mais perigoso, o contra-ataque e a bola longa. Aqui que eu acho que pega. O que não podemos é sair de nossa característica e foi o que fizemos. Ele fala que não podemos sair de nossa característica, tá? E aí eu falo, fora de casa não temos um índice muito bom e temos trabalhado bastante para jogar da mesma forma. E aí eu coloco todas as condicionantes. Aí ele fala de ser mais malandro, abaixar e segurar a pressão do adversário, entender o momento do jogo. Isso aqui é o famoso saber sofrer. Então, primeiramente aqui, isso aqui é uma aspas importante de que ele quer ser retranqueiro, né? Cara, ele pode não ter falado com todas as letras, mas fica subliminar que ele quer ser retranqueiro aqui. E outra coisa, e aqui eu acho que é o que mais pega. O que não podemos é sair de nossa característica. Então, se o time está saindo da sua característica, isso é trabalho dele também. Isso não é só um comportamento dos jogadores que, na beira do gramado, ele pode até pedir, gente, vamos baixar as linhas, né? Vamos recuar aqui. Mas se o time está saindo das características, isso é um trabalho dele. Então, eu vejo isso aqui como um grande problema, tá? Um grande problema. Isso aqui é atestar contra o próprio trabalho, na minha opinião. Eu acho isso bem preocupante, porque se o time já não vai bem fora de casa e o time sai da sua característica fora de casa, isso é algo extremamente relevante. E o Atlético, é importante a gente destacar que só joga uma competição agora, hein? Então, você só joga uma competição e você não consegue manter uma característica fora de casa, eu acho que isso é preocupante. Em relação ao trabalho e perspectiva de trabalho, eu acho isso bastante preocupante. Mas, enfim, só trago aqui um ponto de reflexão. Sobre o técnico do Goiás, né, Armando Evangelista, a gente vai ouvir ao final algumas palavras e tá aqui, né? Vamos pegar algumas aspas, só para o torcedor que eventualmente não conseguir ouvir a coletiva com a gente. Ainda não consegui entender o que se passa. Um lance de possível pênalti e um lance em que foi gol. Fomos penalizados duas vezes. Custamos a entender. É mais do mesmo. Custamos a entender também um lance no segundo tempo em que o João Magno foi agarrado dentro da área e o VAR não viu. Não viu ou fez vista grossa? Interrogação, né? Então fica aqui o protesto, não só do Armando Evangelista, mas de tantas outras camisas, de tantos outros torcedores, né? De tantas outras agremiações com a arbitragem brasileira, com o critério da arbitragem brasileira, né? A gente citou aqui, por exemplo, o lance do Veiga, esse foi um lance que deu bastante discussão em relação ao critério da arbitragem, o próprio gol do Marcos Leonardo, que foi ali comemorar com o torcedor, ele tomou cartão amarelo por causa disso, e ali não é alambrado, né? Você tomava cartão amarelo no alambrado, porque existia o risco de derrubar o alambrado, como aconteceu com o Ronaldo Fenômeno quando ele fez o primeiro gol com a camisa do Corinthians, né? Ele subiu no alambrado, arregaçou com o alambrado, porque o torcedor pulou lá também. Não é porque o Ronaldo é pesado, tá? Antes que alguns torcedores maldosos pensem isso. Foi a torcida em massa e acabou com o alambrado. Ali é o lance de cartão amarelo mesmo, né? Que você pode comprometer a estrutura e o patrimônio do estádio, tá?
Então fica esses pontos que é importante a gente destacar, mas ali no caso do Santos não é alambrado. Então eu acho que vale todas as discussões, os debates, as reclamações, e o Armando Evangelista tem que deixar dele também. E aí vai da diretoria, se bem que o presidente, acho que do Goiás, já foi punido, né? Então, não sei o que dá para fazer muito Goiás em relação à reclamação da arbitragem, mas fica aí, né? Eu acho que sempre tem que deixar o seu ofício, porque, cara, vai mudar alguma coisa? Eu acho muito improvável, mas você tem que deixar o seu manifesto para mostrar para o CNM o quanto a arbitragem brasileira é mal preparada, o quanto ela é ruim, né? Se vai resolver alguma coisa ou não, eu acho que não, porque o CNM depois faz aquele podcast dele lá corroborando com os erros da arbitragem. Então, eu acho muito, muito improvável que algum. Mas é sempre bom deixar o manifesto, né? Tem gente que não gosta disso, mas tem que deixar, velho. Ó, tá. Sua arbitragem é uma merda, né? Com todo respeito. Aí, pô, vambora. Sobre as estatísticas após essa rodada. As estatísticas. O Botafogo segue favorito ao título com 86% de chance, perseguido de perto pelo Palmeiras, que teve as possibilidades indo de 6 para 9% de probabilidade de título. E aqui, deixa eu ver mais algumas estatísticas, né? Algumas porcentagens que aumentaram. O Bahia aumentou de 57% para 63%. Isso, a chance de permanecer na Série A, ou seja, você não ser rebaixado, né? A chance de não ser rebaixado. Então, o Bahia passa a ter 63% de chance de permanecer na Série A, o Santos de 54 para 62 e o Vasco da Gama de 28 para 36, já é um salto importante, né? Já é um salto importante que dá uma animada no torcedor, dá uma injeção de ânimo. E aqui, o Internacional. O Internacional tinha a chance de 83% de permanecer na Série A e essa chance caiu para 76 agora, hein? E pode cair mais, e eu imagino que vai cair mais, porque na próxima rodada o Internacional encara o Flamengo no Maracanã. Deve ser mais uma derrota aí na conta e essa probabilidade de ficar na Série A deve cair consideravelmente. Aqui sobre o Coxa e o Coelho, o Atlético, o América Mineiro, a chance de permanecer na Série A caiu de 18 para 11% no caso do Coritiba e de 12 para 8% no caso do América. Cada situação cada vez mais complicada e eu acho que a do América cada vez mais irreversível. Eu acho que já é irreversível a situação do América, tá? Jogando uma Sul-Americana, eu acho irreversível a situação do América. Eu não digo isso com alegria, mas foram escolhas, né? Foram escolhas. E a raça que você vê do time. E aí eu acho que é do torcedor cobrar. Cobrar em alto nível, tá? Não perseguir em rede social, não xingar, não invadir CT. Cobrar em alto nível. Como pessoas civilizadas. Por que, que os jogadores entregam tanto na Sul-Americana e não no Campeonato Brasileiro? É óbvio que tem um aspecto mental, mas tem que ser cobrado, né? Mas quando eu digo cobrar, gente, é cobrar com, assim, civilizadamente, tá? Civilizadamente. Entoando cântico em dia de jogo, levantando faixa, né? Não é invadindo CT, não é ameaçando rede social. Isso aí é crime, né? Isso aí é crime. O elemento que pratica isso tem que tomar uma punição, né, da justiça, seja pagar fiança, seja pagar, prestar serviço comunitário, né? Se pagar cesta básica, esse cidadão, esse elemento tem que ser punido, porque isso é crime, né? Então aqui as chances de permanecer na Série A, o Botafogo tem 100%, Palmeiras no, quase 100%, 99,99%, o Flamengo 99,94% e por aí vai, né? O Grêmio já praticamente uma grande conquista de um time que voltou da Série B, né? O Bragantino, o Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza, esses daqui já estão. Esses daqui não caem mais, né? Com todo respeito, até o Cruzeiro eu acho que ainda não. Cruzeiro ainda acho que não, mas até o Corinthians, eu acho. E se bem que o Corinthians, chance de permanecer na Série A. É porque essas estatísticas, né, você pode estar se perguntando que o Corinthians está atrás do Cruzeiro, por exemplo, né? E o Cruzeiro tem menos chance do que o Corinthians. É a questão de jogos em casa, tá, gente? Eu não sei como é que tá a tabela em relação a jogos em casa e confrontos diretos.
por isso que essa estatística flutua, tá? Você pode falar, mas o Cruzeiro tá na frente do Corinthians e tem menos chance de permanecer na Série A, né? O Corinthians está empatado com o Internacional em pontuação e tem bem mais chance de permanecer na Série A. Isso é por conta de confrontos diretos e jogos dentro de casa, né? E rendimento jogando em casa e fora de casa. Então são várias coisas que são contadas na estatística antes que o torcedor fique bravo e diz que tem algum tipo de clubismo aqui, tá? Mas eu acho que até o Cruzeiro e o Corinthians eu acho que não, hein? Mas eu acho que até o Cuiabá não cai mais. Não cai mais. O Corinthians e o Cruzeiro ainda tem muita coisa, tem muito chão. O Cruzeiro, sabe, sofrendo, deixando escapar resultados onde o time vai até bem. O Corinthians ainda joga Sul-Americana, por isso que eu não cravo, tá? 100%, tá? Eu digo assim, até o Cuiabá, para mim, é 100%, já vai ficar na Série A. Agora, o Corinthians ainda joga Sul-Americana, a gente não sabe o quanto de esforço, e eu acho que muito esforço vai ser despendido para a Sul-Americana. O Cruzeiro, apesar de jogar só uma competição, fica dando essas osciladas, né? Como volto a repetir, mesmo quando tem chances de vencer o jogo ou vai bem na partida, o Inter, acho que aí a chance aumenta legal e realmente está aqui, né? Chances de título, vamos lá, chances de título. Botafogo, virtual campeão. O Palmeiras segue com uma porcentagem baixa, mas relevante. E aí vem falando. E a mesma coisa que eu falei da chance de permanecer na Série A é da chance de título, né? É confronto direto, se joga mais de uma competição, é o rendimento fora de casa, o rendimento dentro de casa. Por exemplo, o Botafogo tem um rendimento de 100% jogando no Engenhão, por isso que a chance aumenta ainda mais, né? Enfim, né? Chance de ir para a Libertadores. Que Botafogo já tá na Libertadores, gente, com todo respeito. Com todo respeito. Palmeiras, a chance é alta, o Flamengo, para mim, acho que tanto o Palmeiras e o Flamengo também já estão na Libertadores, tá? E aí a briga vai ser aqui embaixo. Vaga direta, tá? Vaga direta eu digo G4, que pode virar G6 em virtude de campeões, né? Pode abrir mais vaga, por exemplo, Botafogo se ganha a Sul-Americana. Aí abre mais uma vaga, vira G5. O Palmeiras se ganha a Libertadores, abre mais uma vaga, vira G6. Então pode abrir mais, né? Pode abrir mais. É aqui a metodologia, por isso que eu falo, antes de vocês ficarem bravos, né, com as estatísticas, dá uma lida nos critérios, né? Tem uma série de critérios que são usados. Altura do goleiro em bolas originadas de bolas na área. Você vê que são muitos. É óbvio que aqui conta muito menos. Mas são várias variantes, né, no modelo estatístico que é utilizado. São várias condicionantes, por isso que esses números flutuam de uma equipe para outra, mesmo que algumas equipes estejam melhor em termos de pontuação na tabela, tá? Bom, bora, vamos seguir com as notícias esportivas aqui sobre Fluminense, hein? O Liverpool sinalizou, isso aqui é a famosa sondagem, tá? Sinalizou aí com 160 milhões por André, do Fluminense, só que o Fluminense vetou, hein? Então não foi feita uma proposta oficial, foi feita a famosa sondagem. O, o Liverpool falou: "Ô, eu pago uns 30 milhões aí, hein? O que vocês acham?" O Fluminense já recusou e não vai vender antes do final da temporada. Cara, principalmente por conta da Libertadores, né? Mas é aquela velha história. Aquela velha história. O Fluminense não é um time que tá nadando em dinheiro. Então, será que vai manter esse valor depois? Eu cito, por exemplo, alguns times aqui. O que eu mais tenho na memória recente é o Palmeiras, porque foi muito falado sobre isso, né? Assim, jogadores do Palmeiras que perderam muito valor. Os últimos jogadores da base do Palmeiras a terem virado protagonistas, né? O, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, que segue no Palmeiras, Gabriel Veron, que já saiu, tinha também mais um. E o próprio Danilo, né? O próprio Danilo, que é o que vingou mesmo, que está na Europa. O Danilo poderia ter saído por muito mais dinheiro do que ele saiu, na minha opinião, né? Pelo que dizem os setoristas do Palmeiras, né? O Veron foi um dos jogadores mais valiosos da base do Palmeiras, saiu por quase nada, em termos do que ele valia. Mas assim, gente, o Palmeiras pode, né? O Palmeiras pode segurar o atleta e bancar esse essa desvalorização. O Fluminense não tem condição, né? O Fluminense não tem essa, cara, essa saúde financeira para recusar uma proposta desse tamanho, né? Mas, assim, óbvio que tá pensando em título da Libertadores e se ganhar, se paga, né?
Aí se ganhar a Libertadores se paga porque vem premiação e uma série de receitas associadas a isso, né? Marketing, venda de camisa, patrocinador que aparece, porque agora vai ser o atual campeão da Libertadores, então tem patrocinadores que vão querer ostentar a sua marca na camisa do Fluminense, placas de publicidade e tudo mais. Então, se ganhar a Libertadores, se paga. Até aí tem um longo caminho, né? Mas é um investimento. Eu entendo, manter o jogador até o final da temporada é um investimento. Eu só digo assim: o problema é que eu citei o caso do Palmeiras. O Palmeiras tem bala para segurar, né? Para se dar ao luxo de, pô, o cara pode se desvalorizar muito. Tudo bem, eu posso, né? Eu tenho grana para essa desvalorização. O Fluminense não tá assim nesse jeito, né? Esse que é o ponto. Mas acho que vale manter. Se o sonho é a Libertadores, isso já foi declaradamente sinalizado pelo Fernando Diniz, o objetivo é a Libertadores, tem que manter. Tem que fazer um esforço, aí não tem jeito, né? Para finalizar, já que eu falei de Palmeiras, o Palmeiras chegou na Colômbia e chegou com o avião da Leila Pereira, hein? Avião da Placar, mais uma vez, que eu procurei aqui, né? Eu procurei saber, porque eu falei, eu não sei se o avião já está regularizado ou não. Eles pegaram um voo sem escala no avião da companhia da presidente Leila Pereira, né? Que ainda não tem licença para operar. Deixa eu trazer a notícia aqui, porque eu fiquei na dúvida outro dia. É só para aí, como eu vi a chamada, foi deixa eu trazer, porque aí eu aproveito e já falo melhor o que é isso aqui, tá? A Leila bancou mais uma vez a viagem, prevê economia de 1,2 milhão, óbvio, né? Ela tá pagando, então vai economizar muito. Ela tá fretando o voo de graça pro Palmeiras, que o Palmeiras não pode pagar, né? E aí, deixa eu ver aqui. O clube pediu orçamentos para diferentes companhias aéreas. O custo da viagem para Pereira, a cidade, né? Porque a Leila também se chama Pereira. Seria em torno de 1,2 milhão. A oferta da única empresa interessada no fretamento para a cidade colombiana. Fretamento é voo direto, tá? A empresa que topou a viagem ofereceu uma aeronave com apenas 50 lugares, impedindo a acomodação de toda a delegação. O avião comprado por Leila Pereira tem capacidade para 96 tripulantes. Outra alternativa por uma companhia aérea ao Palmeiras seria um voo de São Paulo até Cali, que é uma cidade maior, e depois até Pereira. Com falta de opções viáveis, o Palmeiras optou por usar o avião comprado pela presidente Leila Pereira. Então aqui, deixa eu ver aqui, ó. Como a empresa criada por Leila para o fretamento de voos ainda não tem licença para operar comercialmente, a presidente vai arcar com todos os custos, ou seja, ela vai arcar com mais de R$ 1 milhão. Não sei se é ida e volta, hein? Não sei se 1 milhão é só ida, eu acho que é ida e volta, né? Normalmente é ida e volta, porque o avião já vai, no mesmo dia já volta, né? Foi agora, né? O jogo foi um dia antes, né? E aí você tem que pagar o pátio, né? Eu não sei se é 1 milhão toda a brincadeira, né? Mas deve ser em torno disso aí, 1 milhão e 200, 200 mil, 300 mil, sei lá qual que é a brincadeira. Eu sei que ela que vai pagar, mas vocês acham que ela tá. Eu só digo assim, para você torcedor que acha que ela tá tirando o bolso dela, ela vai receber isso de volta, tá, gente? Cara, recebe isso de volta, com visibilidade, né? Porque já é publicada uma foto com a marca do avião aqui, né? Então você vê com publicidade, outras empresas, outros clubes que vão ter essa logística dificultada para cidades menores. Você acha que esses clubes não vão pagar para um avião que é destinado a esse tipo de evento, né? Eu tenho certeza que muitas equipes vão pagar, né? Então ela vai receber esse dinheiro de volta tranquilamente. Isso aqui que ela está fazendo, parece que ela está dando de graça, né? Isso aqui é um projeto piloto. É um projeto piloto. Para você que acha que assim, nossa, como ela é uma benfeitora. Não, isso aqui é projeto piloto e campanha de marketing, né? Porque depois tudo isso vai ser publicado nas redes sociais do Palmeiras, o quanto que isso economizou de tempo, todo mundo falando bem. Então, aguarde, né? Aguarde. Isso aí vai dar um retorno financeiro absurdo para presidente do Palmeiras, tá? Tá explorando bem. Tá explorando bem essa parceria com o Palmeiras. É isso. Vamos fechar as notícias esportivas. Vamos para a coletiva rapidinho.
Então, deixando que pela primeira vez, ouvindo uma coletiva do Goiás, tá? Goiás Esporte Clube, canal oficial do Goiás no YouTube, já fica a rima para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, para você se inscrever no canal, dar uma moral, né? Para todas as camisas de todas as equipes, de todas as agremiações, curtir o vídeo se você gostar, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, que eu já estou falando demais. Vamos com as palavras do técnico do Goiás. Foi para os jogadores voltarem para a concentração depois do lance do pênalti e a reação do time no segundo tempo, que foi buscar um empate? Olá, boa noite. É óbvio que é um lance em que acabamos por ser penalizados duas vezes. Duas vezes. É daquelas situações que me está a custar. Está-me a custar entender o que se passa. Ainda não consegui entender, não entendi o que é que se passa, porque um lance em que possível pênalti, do lance deriva golo. Nem é golo nem é pênalti. Somos penalizados duas vezes. Custa-me entender. Pá, Enfim, é mais do mesmo. Como me custa entender um lance na segunda parte sobre o Magno, em que o Magno é agarrado, é bloqueado, é tirado ao chão, e o VAR aí não chamou, o VAR aí não viu. Não viu ou fez vista grossa? Mas enfim, e direcionando na questão que colocou, é óbvio que perante as injustiças são homens, são seres humanos, em termos emocionais, mexe com as pessoas. A verdade é que nos sentimos um bocadinho perdidos depois daquele lance, tivemos dificuldades em voltar ao jogo, foi preciso um intervalo para acalmar, para chamar o time à razão, reorganizar-nos, ir à procura de ganhar o jogo, que essa era a nossa intenção, era ganhar o jogo. Conseguimos chegar ao empate, mera infelicidade, acho que temos ali mais um ou dois lances, poderíamos ter chegado à vitória. A verdade é que não conseguimos. A verdade é que numa finalização fantástica, em que um recorte individual, um recorte técnico de um elemento do adversário acaba por nos retirar 2 pontos, o que eu acho que é injusto para aquilo que produzimos, para aquilo que fizemos e para as incidências que o jogo teve. Obrigado. Eu não concordo com o Armando Evangelista ali de que o Goiás foi tão melhor assim que o Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense teve, se eu não estou enganado, teve uma bela oportunidade com o Canóbio e teve um escanteio ali, eu esqueci agora quem que estava no lance, na jogada, teve um escanteio ali que o Tadeu teve que fazer uma grande defesa. Aliás, só fazer umas aspas, só fazer um parênteses aqui. O Tadeu, toda vez que ele faz uma grande defesa, ele fica no chão, né? Assim, chega a ser um pouco irritante, né? Com todo o respeito ao Tadeu, eu acho ele um grande goleiro. E, cara, toda vez que ele faz uma grande defesa, ele fica no chão, né? Assim, chega a ser um pouquinho irritante. Mais uma vez, todo o respeito ao Tadeu, mas né, você vê que é um negócio que virou costume, né? E eu acho que virou um costume ruim. Mas enfim, só fazendo um parênteses aqui, mas eu não acho que o Goiás foi tão melhor assim no jogo, tá? Nas oportunidades. É óbvio que ele tem que dar uma moral pro seu time, ele cita os lances da arbitragem, né? Ah, do pênalti foi anulado, e nesse lance do pênalti, a jogada originou o gol que ele falou, né? E aí ele fala também de um pênalti, possível pênalti em cima do Magno. Eu volto a repetir, eu acho que ele tem que deixar o protesto dele, o manifesto dele, né? Aqui ele está sendo bem direto, né? Mas às vezes, se ele ficar também se irritando muito com isso, ele vai perder o sono. Tem que deixar o pessoal da diretoria agir nos bastidores, né? Não vai mudar muita coisa, eu acho. Não vai mudar, porque a gente sabe, eu respeito muito o Goiás, a agremiação, a camisa, mas, cara, não tem como comparar, né, com outras camisas. Você imagina assim, o Goiás deixa sua reclamação e o Atlético Paranaense vai deixar sua reclamação também, né? Qual que é a equipe que hoje, tá? Não tô falando de história, gente. Não quero puxar da memória história, jogadores históricos, jogadores que foram jogar na seleção brasileira. Não é esse o ponto. Hoje, quem tem mais peso perante a CBF? Né? É só uma reflexão para você fazer. Imagina assim, vai ter um jogo entre pegar duas equipes verdes, vai, o Goiás e o Palmeiras. Aí as duas equipes reclamam de lances da arbitragem. Quem que você acha que vai ter mais peso, né, no poder de bastidor? Óbvio que vai ser o Palmeiras.
Você vai pegar, vai encarar o Corinthians. Não tem, gente, não adianta ficar de demagogia. Falar assim, a CBF, a arbitragem vai, é, vai auxiliar, vai ajudar as equipes com mais torcida. Não é isso, é que tem um peso diferente. Cara, volto a repetir, não adianta a gente ficar de demagogia. O cenário certo, o correto, é que a arbitragem fosse isenta de qualquer coisa. E eu acho que eles tentam ser. Mas dentro de campo, sabendo que, poxa, fulano de tal já prejudicou o Flamengo, vamos usar o Flamengo, já prejudicou o Flamengo numa marcação. O torcedor tá ali fazendo uma baita pressão, o cara vai ceder a pressão em alguns momentos. Por isso que eu falo, não adianta a gente ficar aqui também. Não, não é bem assim. Não estou sugerindo que os caras são mal intencionados. É a pressão de bastidor, gente. É a pressão de bastidor. Isso é normal. Isso é normal de qualquer atividade. Não é só do futebol. Isso não é exclusividade do futebol. É isso que eu falo. Tem que deixar o seu protesto mais em relação a... Cara, a arbitragem está muito ruim. E não é só um treinador, não é só uma diretoria que está reclamando. São todas, né? Se vai mudar alguma coisa ou não, a gente tem que ter esperança de que vai mudar. A gente tem que ter esperança, mas... Sim, ele obviamente tem que estar frustrado e tem que deixar a reclamação dele, mas se ele for ficar reclamando de tudo também, ele vai perder o sono dele, né? Por isso que eu falo assim, cara, existem coisas que não se controlam no futebol. É uma coisa que eu gosto muito do Vojvoda, por exemplo. Cara, existem condicionantes do jogo que não se controla. Não se controla. E ela vai prejudicar ou vai favorecer num dia. Um dia ela pode prejudicar, no outro dia ela pode te favorecer. Então, essas condicionantes eu não controlo. Então a gente vai trabalhar em cima do que eu controlo. O que eu posso controlar? Eu posso controlar isso, posso controlar aquilo, dentro do limite do meu elenco. Eu acho que, cara, você despender esforço para tentar corrigir aquilo que você controla, eu acho que é muito mais rico, né? Tentar corrigir não, mas falar sobre o que você controla. Porque o que você não controla, se você for se estressar com isso, você vai perder noites de sono e você só vai se frustrar, né? É óbvio que muitas vezes isso pega legal, né? Ninguém tem sangue de barata, né? Fala, pô, tô fazendo aqui tudo certinho, os caras vêm e sacaneia legal, né? Com uma marcação. Não que seja mal intencionado, de novo. Eu volto a repetir. Eu já falei sobre isso aqui, eu acho que os árbitros brasileiros, eles são muito mal preparados. Eu não quero nem dizer que eles são incompetentes. Tem gente que diz que são incompetentes. Eu não quero ir nem nesse nível, né? Eu só digo que eles são muito mal preparados. Porque depois vai o CNM e corrobora, né? Então, assim, se a orientação que os caras recebem é a mesma do CNM, quando ele vai revisar os lances, isso fica muito evidente que a orientação é péssima. A orientação vem de cima. A orientação é péssima. Por isso que a arbitragem é uma porcaria. Né? É nisso que eu acredito neste momento. Quero dizer que eu só vou partir para um ponto de vista de que os caras são incompetentes quando eles mesmos vierem a público enfim, falar alguma coisa aí, né? Ah, não, por causa disso, por causa daquilo. Até então, quem fala é só o CNM. Fala que acertaram na marcação. Ou seja, se o chefe da comissão de arbitragem fala que acertou, os árbitros recebem esse tipo de orientação, por isso que a arbitragem continua desse jeito, né? Porque eles são mal orientados, são muito mal preparados. Boa noite, mister. E as alterações também deram muito resultado, né, ali no segundo tempo, e principalmente depois do gol ali, o Goiás dominou completamente a partida, né? Queria que você falasse dessas alterações, né? O Alisson entrou também, acabou marcando um gol ali, importante, e dessa reação, né? Que o time acabou dominando mesmo a partida. Sim, eu tenho dito que quando vocês aqui me fazem a questão de quem é titular, de quem é suplente, de quem... Não, nós aqui olhamos de forma diferente para o que é o nosso time, da forma que é composto o nosso time. E nós temos elementos que têm capacidade de rendimento para 90 minutos, sabemos que temos elementos que têm capacidade de rendimento para 15, outros para 45, outros para 30, sabemos que perante diversas circunstâncias do jogo, quem é capaz de nos mexer com o jogo, quem é capaz de dar uma esticada no jogo, quem é que tem mais capacidade de pressão no último terço, quem tem mais capacidade de organização defensiva, e perante o conhecimento que temos dos atletas, vamos mexendo em função daquilo que o jogo nos está a dar.
Nós sabíamos que o Alisson, por exemplo, é um jogador que tem essa capacidade de esticar o jogo, de agitar. Apesar da estatura, é um jogador que tem um bom jogo aéreo. É um jogador que nestes momentos em que estamos a carregar tem golo, aparece bem com golo. E achamos que ele nos poderia acrescentar algo. O Dodô e o Palácios e o Guzo são jogadores que, em termos de posse de bola, em termos de critério com bola, nos dão outro critério em termos ofensivos. Não têm a capacidade defensiva que tem o Morelli, que tem o William, que tem o Maritão, que tem outros elementos, mas naquela altura acho que era importante ter um meio-campo, se calhar não tão musculado, mas um meio-campo que nos pudesse dar bola, dar-nos posse de bola, dar-nos critério, e foi isso que procuramos. O Vinícius, pela mesma razão, é um jogador que tem capacidade de 1 para 1, é um jogador que tem critério no último passe. Os nossos corredores já estavam a apresentar alguma fadiga e, em termos de tomada de decisão, não estava a ser a mais adequada. Daí também colocar o Vinícius, que é um jogador com muito critério naquilo que faz. Gente, por isso que eu sempre falo aqui, para você, na medida do possível, ouvir coletivas de outros clubes, né? De outras camisas, de outras agremiações. Porque se você ouvir só o seu treinador, só o técnico do seu time, é legal. Você tem que ouvir, porque você tem que ouvir o recado que ele está falando. Se você viu alguma coisa errada, se o time jogou bem, se o time jogou mal, você tem que tentar entender o que aconteceu sobre a ótica, a perspectiva do treinador, né? Eu acho isso fundamental. Mas é importante você ouvir outros treinadores e ver como é que outros treinadores pensam o jogo, como é que eles têm o conhecimento do futebol, como é que eles têm o conhecimento das suas equipes, porque tem muitos treinadores que não falam muito da parte tática. O Sampaoli é um desses treinadores. Ele não é um cara de falar muito e muito detalhes. Isso é do perfil dele, né? Porque muita gente pode falar, "Ah, ele não sabe nada de futebol", né? E até com o que acontece recentemente no Flamengo, até vira um folclore, né? Não, ele é simplesmente um cara que não vai ficar falando, entregando o que ele pensa do jogo. Esse é um perfil dele, né? Esse é o perfil dele. Mas tem tantos outros. Mas assim, se ele não fala, fica difícil você também saber o que ele pensa de futebol. Você olha os comportamentos da equipe dentro de campo, mas se ele não. Porque tudo que a equipe faz dentro de campo nem sempre é o que o treinador pensa. Tem muita qualidade individual, muito improviso e tem coisas aleatórias do jogo, né? Porque às vezes ele fala, pô, pensamos isso e nada deu certo, né? E nada deu certo. Ou você acha que o Sampaoli quis ser eliminado pelo Olímpia? Não quis, ele pensou o jogo e nada deu certo. Se ele não fala, a gente não tem como saber. A gente só pode presumir. E aí a gente vai por várias variantes. Pô, o time estava mal, os jogadores não estavam com fome, não estavam com sangue no olho. E a gente vai por várias teorias, né? E a gente vai apenas por teorias. Quando você ouve outros treinadores, no caso aqui o Armando Evangelista, ele vai citando várias situações do jogo, né? Em virtude das condicionantes do jogo, ele coloca atletas com medo, assim, menos pesados, não sei se, eu não lembro agora se foi esse termo que ele usou, né? Pouco mais leves para ter mais velocidade, para ter mais força ofensiva. Falou que perdeu força nos corredores, então ele colocou, por exemplo, o Vinícius Rodrigues, né? Então, cara, é muito legal você ouvir outros treinadores, porque assim, a gente vê o jogo de futebol e a gente fica preso assim em ataque e defesa, né? Isso o torcedor não tem obrigação. O torcedor não tem obrigação de entender da tática do jogo. Se é 4-4-2, se é 4-5, se é 5-5, 3-5-2, né? O torcedor não tem a obrigação de saber disso. O torcedor quer ver gol e quer ver seu time não tomar gol. Ele quer ver ataque contra a defesa. Mas é legal quando você ouve, porque você vê que o jogo de futebol ele tem análises muito mais profundas. Às vezes o torcedor ele xinga o técnico de burro, que não sei, porque pôs esse, porque pôs aquele. Quando você pega um treinador que fala sobre o que aconteceu no jogo e o que ele tentou propor, você começa a ver outras equipes de treinadores que não falam muito sobre o jogo, o caso do Kudê, o caso do Sampaoli, são treinadores que não são muito de falar das opções, das escolhas táticas dentro de campo. Mas você começa a ver, por exemplo, o Flamengo, o Internacional sobre outra ótica. Falar,
por que que ele tirou esse cara? Às vezes você pode não entender, fala, pô, não fez sentido, porque o meio-campo tava mal e continuou mal. Mas essa não era a premissa dele, né? Às vezes ele, pô, estamos perdendo, estamos queimando muita bola no meio de campo, eu preciso de um cara para segurar a bola. Ou os corredores, pô, a gente tem um espaço, a gente tem um corredor ali no lado direito e o atleta que eu tenho em campo não está conseguindo explorar, porque ou ele não é veloz ou ele já está cansado. Então o treinador coloca isso aí para dar um desafogo ali, né? Precisa de um cara mais marcador. O time está perdendo muito meio campo, está cedendo muito espaço, aí ele faz a troca. Então essas coisas normalmente a gente não pensa, né? A gente só quer ver o time não tomar gol e marcar gols. Mas são várias condicionantes do jogo e sim, são várias coisas que mudam o jogo, né? A pressão do torcedor, se o outro time é mais bem preparado fisicamente, né? O quanto que ele está inflamado pela injeção de ânimo da torcida. Então são vários fatores, são várias pequenas coisas e é muito legal a gente ouvir os treinadores por causa disso, né? Você vai ouvindo e você vai olhando o jogo de uma outra forma, né? Evangelista Zé Roberto, Rádio CBN, boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela sequência de 6 jogos, sem perder, 3 vitórias, né? Que é muito importante. Queria saber como que você vê esse veto que te fez não contar hoje com um jogador que foi convocado para a seleção pré-olímpica, o Lucas Alter, com o Babi, que chegou recentemente como grande reforço. Como você entende isso, queria saber lá em Portugal como se existem muitos empréstimos assim entre os clubes e se esse veto é comum por lá ou não existe. Boa noite e obrigado pela questão. Existe. O que existe em Portugal, diferente daquilo que existe aqui no Brasil, é que cada time só pode receber um jogador emprestado de outro time. Ou seja, o máximo que pode acontecer é ficarmos sem um jogador por esta questão. Aqui pode-se ter mais que um jogador emprestado por outro time. É a única diferença. É óbvio que eu já falei sobre essa questão, que todos somos importantes, todos fazemos falta. É óbvio que o Lucas, o Babi hoje, da forma que estava o jogo, com o desgaste do Magno, poderia ser um jogador importante na fase final do jogo, porque estávamos a carregar, estávamos a ter muitos cruzamentos, estávamos a ter muita bola na área, um jogador de estatura elevada, podia ser importante. O Lucas Alter está a atravessar um bom momento, está confiante, também é um jogador que na primeira fase de construção nos acrescenta coisas positivas, mas a verdade é que provavelmente no cômputo geral e quando analisarmos o jogo de uma forma fria, vamos ver que não se sentiu também a falta ou as ausências deles, porque o Edu acaba por fazer um jogo seguro, o Magno provavelmente mais desgastado e se calhar uma opção idêntica poderia nos acrescentar mais alguma coisa, mas essas são as regras e quanto a isso não nos podemos queixar, porque essas regras são regras que são impostas no início da competição, a gente sabia disso e há que aceitar essa questão, não é? Agora, se concordo com elas ou não, isso é outra questão. Aqui o final eu achei fundamental, porque ele é perguntado sobre a questão de convocação e tudo mais, empréstimo. E eu acho que o final é a coisa mais importante que ele falou. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe o que vai acontecer na temporada. Então tem o Abel Ferreira é um dos que mais protesta em relação ao calendário. Protesta e reclama. Só que ele sabe o que vai acontecer no início da temporada, né? Ele pode não concordar. Ele não pode concordar, mas esse esforço que ele demanda falando do calendário, assim, eu acho que é um esforço que ele despende e que ele poderia canalizar para outras situações dentro do Palmeiras, né? E ele sabe o que vai ser o calendário, né? Se ele concorda ou não, a gente sabe que ele não concorda, mas ele exaustivamente, ele mesmo se desgasta, né? Eu acho que ele mesmo fica exausto dessa questão de, pô, caraca, de novo calendário, a gente está complicado, a gente está se limitando por causa do calendário. Ele deve se frustrar, deve ser muito desgastante, mas são condicionantes que, volto a repetir, são condicionantes que você não controla. E no início da temporada você sabe que você está sujeito a isso, né? Isso faz parte do futebol, isso faz parte do ciclo do futebol. Você pode não concordar ou não, e eu também não concordo com muitas coisas, mas é do jogo, né? Lamentavelmente é do jogo. Por isso que a gente sempre, quando acontece essas coisas, eu acho sempre importante ter um personagem como Abel para vir e mexe, falar do calendário e falar da condição do gramado. Vira e mexe, não sempre. Ele praticamente fala todas as coletivas.
mas vira e mexe falar sobre essas coisas, porque isso precisa ficar entrando, porque assim, o fato dele falar toda vez, acho que acaba banalizando, né? Acho que acaba no começo, eu vi uma reação muito mais, assim, muito mais importante em relação a esses pontos abordados pelo Abel, né? Assim, de que, pô, o Abel tá reclamando do gramado, o Abel tá reclamando do calendário, e como ele tá repetindo muito, acaba banalizando, né? Você vê que cada vez mais se fala do que o Abel falou. Então, assim, até acho importante você controlar um pouco o que você fala, não só para você não demandar energia com algo que não vai mudar amanhã ou na próxima temporada, mas também que toda vez que você for falar, causar mais impacto, né? Porque aí se vai mudar alguma coisa ou não, eu não sei, porque os dirigentes aprovam isso, né? Ele fala muito, mas assim, quando tem aqui, quando se reúnem lá os presidentes dos clubes, a Leila Pereira dá o ok dela também. E ela vai continuar dando o ok dela. Por quê? Porque são mais torneios, é mais premiação, é mais vezes que é mais direito de televisão, são mais vezes que a camisa estampa uma marca, o patrocinador master, então é mais dinheiro. Cara, não tem jeito. Todos os presidentes sempre vão votar para mais. E aí é uma coisa que ele tem que falar com ela. Não adianta ele só reclamar, não adianta só ele protestar. Isso faz parte, né? Por isso que eu vou muito mais nessa linha do. Não que ele é conformado. Ele deixa claro ali, subentendido, que ele não concorda, mas, cara, para que eu vou demandar meu esforço e gastar minha energia nisso? Eu prefiro gastar a energia em encontrar soluções, como ele próprio falou. Ele citou, o Edu fez uma partida boa, né? Então, por mais que não tenha estatura ali, enfim, né? Do Babi, né? Que ele citou, se eu não me engano, já até esqueci. E não tem a mesma estatura tal, mas ele elogia os jogadores que entraram em campo, porque são coisas que ele não controla. Eu vou demandar meu esforço pensando no jogo de agora. O jogo é esse, e os jogadores que eu tenho à disposição é esse. O que eu posso fazer para potencializar? Né? Eu acho que vale muito mais, e ele encontra soluções, talvez, de uma forma até mais tranquila, né? Do que ficar se martirizando de caraca, mano, perdi um jogador para a seleção, perdi esse jogador porque o calendário é maluco, não posso contar com esse cara porque ele tem que descansar, o músculo tá estressado. É óbvio que ele se estressa, porque ele quer ter sempre os melhores jogadores à disposição. Mas, cara, usa essa energia, canaliza energia em encontrar soluções. Como ele já fez várias vezes, né? Encontrar soluções caseiras, muda um jogador de posição. Isso é uma coisa que desculpa sair do Goiás e falar do Abel, é porque é um cara que fala muito sobre isso, que ele protesta muito sobre isso. Ele pode não ter revelado muitos jogadores da base, o Abel, mas ele é um treinador que mais troca um jogador de posição, né? O Gustavo Scarpa no Palmeiras já chegou a jogar de lateral esquerdo, por exemplo. O Rony era um ponta, hoje ele é centroavante. O que é mais falado nessa temporada hoje, o Zé Rafael, ele era um 10, veio para segundo volante, hoje ele é primeiro volante, né? Então ele era um meio-campista ofensivo, passou a ser um volante mais ofensivo, e hoje ele é um volante de contenção. Então é um cara que talvez o melhor treinador que faça isso é o Abel, na minha opinião, né? E ele demandando esforço para isso, ele encontra soluções. Eu acho que assim, o Armando Evangelista cita as soluções que ele encontrou, e eu acho que agrega mais. Vira e mexe, você tem que protestar, porque causa um impacto, faz um barulho, né? E a imprensa vai noticiar. Mas se você for ficar falando sempre, isso vai te desgastar e cada vez vai banalizar mais, né? E toda vez que você falar, vai gerar pouca repercussão, tá? Gente, é isso. Eu vou finalizar o podcast de hoje, podcast de futebol brasileiro, e deixar o convite para você, torcedor, acompanhar o restante da coletiva, né? Não só o torcedor do Goiás, eu gostei bastante, assim, da coletiva do Armando Evangelista. Vou acompanhar um pouquinho mais, né? É difícil a gente acompanhar tantas coletivas, mas eu sempre tento acompanhar o máximo que dá. Então, vou tentar acompanhar mais. Gostei bastante. O do treinador do Bahia foi um espetáculo, né? A coletiva. Deixa eu fazer uma menção honrosa à coletiva do treinador do Bahia. Esqueci até o nome dele agora. É Braga, uma coisa Braga, né? Esqueci o nome dele. Que teve uma discussão ali, né? Com o cara que faz a primeira pergunta, ele tem uma discussão, né? O negócio fica até quente ali. E eu faço até uma menção honrosa aqui para deixar um crédito para a assessoria do Bahia. Porque você pode falar assim, o cara tem que blindar o torcedor, mas
Não, o Bahia deu o direito da palavra para todos os lados. O técnico está com o microfone. Então, o repórter ali, o jornalista que está com o microfone, deixa ele falar também. Eu acho que o cara acabou se queimando ali. Ele foi muito mal, né? Isso é a minha opinião. O cara foi muito mal, né? Agora, assim, você tem que dar o direito de resposta. Quem vai se queimar é o cara, ou o treinador. Eu acho que o treinador foi muito mais elegante, né? Enfim, mas eu acho importante, né? Você dar a voz também, cara. Assim, não é só um lado que vai falar, né? Não é, o treinador não é a verdade absoluta. Se ele tá retrucando o jornalista, tem que deixar o jornalista rebater também. Não é rebater, é dar réplica, né? É dar réplica. Achei muito legal. É óbvio que ali foi por um viés que não ficou legal, mas assim, você tem que dar voz para todo mundo. Achei muito legal isso da assessoria de imprensa do Bahia. Achei uma postura bem bacana e acho que outras assessorias deviam ter isso também. Ah, preciso blindar meu profissional. Não, cara, assim, ele vai ser bombardeado de tudo quanto é lado todo dia. Então, se é para ser bombardeado, deixa ele debater frente a frente com um cara que vai sentar o pau depois, né? Em uma coluna, em uma matéria, em um vídeo do YouTube. Por que não deixar os caras debaterem em frente? Ali não foi em alto nível, mas poderia ser em alto nível, né? Faz parte. Enfim, encerro por hoje. A gente vai ter. Vamos puxar a agenda do dia aqui, né? Deixa eu pegar a agenda do dia. Quem sabe faz ao vivo aqui, né? Não deixei aberto, mas a gente traz a agenda do dia. Os jogos da terça-feira. Tá aqui, terça-feira, dia 22. Vamos ter Internacional e Bolívar, jogo válido pela Taça Libertadores, e Corinthians e Estudiantes. A gente vai acompanhar tudo um pouco dessas duas partidas. E amanhã a gente está de volta para falar um pouco do que foi esses jogos de ida, da Libertadores e da Sul-Americana. Mais tarde eu vou gravar o último. Eu falei que ia ser o último podcast de Copa, mas eu vou gravar só mais um. Dessa vez é o último mesmo. Que é para fazer o balanço da Copa, né? Falar das premiações, enfim, um pouco das repercussões do título. Teve gafe ali do presidente da seleção espanhola, né? Eu vi a premiação, nem reparei. Só depois que fui ver a matéria, tá? É isso, gente. Só para citar também, o Corinthians vai fazer homenagem, né, aos torcedores que vieram a falecer ali no acidente de ônibus. Tentou mudar a data, não teve como, né? A Conmebol disse que não tinha horário e realmente ia ser muito difícil mesmo, mas o Corinthians fez a sua parte. Tentou mudar a data do jogo, acho que era o correto a se fazer. Pedir, né? Se é correto mudar a data ou não, eu não sei. Porque tem um outro lado também, tem os Estudiantes também, né? Então é muito difícil, mas fez a sua parte. Eu acho que fez o correto, tentou adiar, porque ainda é um período de muito luto, mas vão ter as homenagens. Eu acho que isso é muito legal. Então é com isso que eu encerro o podcast de hoje, tá? Muito obrigado você que nos acompanha. Se você resistiu até aqui, deixa uma moral pra gente. Encerro por hoje, um forte abraço. Encerro por hoje não, mais tarde tem o podcast de Copa. Então, um forte abraço e até daqui a pouco. Tchau.